Nós, torcedores do Bahia, estamos sempre aí criticando o Rogério Ceni, com razão, criticando o Cadu Santoro, com razão, criticando o Ronaldo, com razão, talvez acho que ontem não foi nem tanta culpa dele, mas sempre com razão, criticando o Cauli, com razão. A gente está sempre criticando diversos fatores que prejudicam o Bahia, diversos personagens. Mas tem um que a gente nunca critica, e é o que fica mais devendo. Quando a gente para pensar, o Internacional, quando precisa de o melhor jogador em campo, o Alan Patrick resolve. O Flamengo, quando precisa do seu jogador, da sua estrela, o Arrascaeta resolve. O próprio Santos, quando precisa de Neymar, Neymar vai lá e resolve. No modo dele, mas resolve. Ontem o Thiago Silva resolveu pro Fluminense. E a nossa estrela? Cadê ela quando a gente mais precisa? Será que, quando terminar o contrato do Everton Ribeiro com o Bahia, ele vai sempre ser lembrado pelo Everton Ribeiro do Flamengo e nunca pelo do Bahia? Porque quando a gente mais precisa da nossa estrela, a nossa estrela está sempre apagada. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Everton Ribeiro, camisa 10 do Bahia, capitão, maior salário do time, jogador com mais bagagem, podemos dizer, o jogador mais experiente. A maior estrela do Bahia é o Everton Ribeiro. Era aquele jogador que era para a torcida ter a fé na hora da decisão. Era para a gente, torcedor do Bahia, ter ele como nosso escape quando a gente mais precisasse. Quando a equipe estivesse passando pelo momento mais difícil, ele era para ser aquele jogador que ia dar o escape, que ia ter personalidade. Porém, eu acho que ele é o que está mais desagradando. Se você parar para pensar, todos os jogos grandes que tiveram, o Everton Ribeiro sumiu. Ninguém sabe o que acontece. Você pode me dizer, mas no Bavi ele fez gol. Tirando os jogos do Bavi, me diga qual foi o jogo grande que o Everton Ribeiro foi protagonista. Me diga qual foi o jogo grande que o Everton Ribeiro decidiu. Se você pegar os jogos desse ano, Internacional, todos os 2 jogos contra o Inter, na Libertadores, tanto aqui quanto lá, Everton Ribeiro sumiu. Nenhum dos 2 jogos do Everton Ribeiro apareceu. Atlético de Nacional, na Colômbia, Everton Ribeiro sumiu. Se você pegar, o Everton Ribeiro não apareceu. O The Strongs, Everton Ribeiro não apareceu lá, né? Se você pegar as 2 partidas contra o Fluminense, o Everton Ribeiro não apareceu. E você pode me dizer, não, é porque o time adversário, ele treina para deixar o Everton Ribeiro imune no jogo, né? Para anular o Everton Ribeiro. Mas o Everton nunca procura se aparecer no jogo. O Everton, ele diminui o seu futebol quando o jogo é grande. Ele nem tenta. O Everton Ribeiro ontem, na minha opinião, foi o pior jogador em campo por tudo que ele representa ao Bahia. Por tudo que o Everton Ribeiro representa, a torcida do Bahia, a história do Bahia, a própria história dele. Ele foi o pior jogador em campo ontem. Eu tô cansado de todo jogo grande. O jogador que era para ser a nossa estrela, o jogador que era para ser o melhor jogador, ele é um nada quando a gente mais precisa dele. Você vê times aí como o Vasco com o Verratti. Verratti sempre faz gol quando precisa, sempre tá aparecendo quando precisa, né? Você vê o Alan Patrick, o Matheus Pereira lá do Cruzeiro. Você vê jogadores que sempre aparecem quando é necessário porque eles são grandes. Eles são os caras do time, enquanto o nosso jogador, o nosso craque, o nosso melhor jogador, o que ganha mais, sempre se esconde da partida. Você pode pegar outros que fazem isso, mas ele é a liderança do time. Como um time vai jogar para frente, como um time vai brigar para ganhar um jogo grande, um jogo de eliminação, se o nosso melhor jogador, o nosso capitão, tá sempre se escondendo? Quem é que decide os jogos grandes pro Bahia? O Luciano Juba, que é o lateral esquerdo, né? Que ninguém dava nada. Ele decide os jogos grandes pro Bahia. Ele tá sempre aparecendo quando o Bahia precisa. O Jean Lucas, que ontem fez uma partida mal. Foi horrível ontem o Jean Lucas. Mas é outro cara que sempre aparece quando precisa. Ele fez o gol de cabeça contra o The Strongs, que levou a gente para a próxima fase, né? Contra o The Strongs não minto, contra o Boston River. Ele sempre aparece, ele deu passe pra Juba fazer o gol contra o Fluminense. É outro que sempre aparece. Mas você para pra pensar assim,
Everton Ribeiro fez o quê aqui no jogo do mata-mata de... Você esquece, até os pênaltis contra o Santos. Lembra aqueles pênaltis lá contra o Santos na Copa do Brasil? O Everton Ribeiro não bateu pênalti. Capitão, o maior jogador com mais rodagem no futebol, a seleção brasileira correu de bater o pênalti. Quem não lembra lá daqueles pênaltis lá que o Ademir perdeu o último porque nosso capitão não bateu? Então, eu quero saber até quando a gente vai ter um capitão omisso desse aí. Pra mim já é errado o Everton Ribeiro ser capitão, porque ele tem, com todo respeito a ele. Eu não posso dizer aqui que ele não joga bola, acho que é maluco quem disser que o Everton Ribeiro não joga bola. Pra mim ele joga muita bola. Mas capitão com a cara de bundão, o time todo, todos os times tem um capitão que vai pra cima, que cobra. Contra o Grêmio, que a gente foi assaltado, o Kahneman já começou apertando o juiz desde o início do jogo. E o Everton Ribeiro com a cara de bundão andando para um lado e para o outro. Que capitão é esse? O Mingo é mais capitão do que o Everton Ribeiro. O David Duarte está sendo mais capitão do que o Everton Ribeiro. Que tava o David Duarte e o Ronaldo brigando ontem dentro de campo. E o Everton Ribeiro com a cara de bundão andando atrás de Martinelli. Então, cadê o nosso craque? Cadê o nosso grande jogador? Aquele babaca do Botafogo falou uma coisa que é até uma coisa que faz sentido. O Everton Ribeiro vai, se continuar do jeito que joga hoje no Bahia, se continuar jogando dessa maneira, o Everton Ribeiro vai continuar sendo lembrado pelo Everton Ribeiro do Flamengo. Nunca vai ser lembrado pelo Everton Ribeiro do Bahia, porque o Everton Ribeiro do Bahia é um covarde frouxo que foge dos grandes jogos. E eu quero que alguém me diga aqui se eu estou errado sobre isso. Porque eu vejo todo mundo, não só eu, como os torcedores, a mídia, pegando no pé de várias pessoas, vários personagens. Pega no pé do Ronaldo, pega no pé do Rogério Ceni, pega no pé do Jean Lucas, pega no pé do Caio Alexandre, eu vi gente pegando no pé do David Duarte, que foi um monstro ontem jogando. Eu vejo todo mundo pegando no pé de todo mundo, mas o Everton Ribeiro parece que é blindado. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode correr de bater um pênalti, ele pode sumir de todos os jogos, e ninguém fala nada, ele continua ganhando 1.300.000 por mês. Pra fazer, pra quê? Pra chegar na hora da decisão, na hora que a gente precisa, e sumir. Eu lembro quando a gente tinha o Gilberto, que a gente ia para um jogo já na esperança do Gilberto decidir. Era um cara que ajudou a gente muito. Quem não lembra da gente contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, na Sul-Americana, que a gente perdeu nos pênaltis, mas Gilberto fez o dele lá. A gente tinha esperança hoje em dia. Qual é a esperança do torcedor tricolor? Qual jogador? Eu quero que você, torcedor tricolor, responda aqui nos comentários. Qual é a esperança? Qual jogador que traz esperança de decidir um jogo importante pro Bahia? Porque, na minha opinião, nesse time, o único que eu tenho esperança para decidir um jogo é Luciano Juba, o lateral esquerdo. Porque minha esperança com o Everton Ribeiro, cada dia, cada jogo que passa decisivo, vai se aniquilando. Porque em jogos importantes, a estrela de Everton Ribeiro costuma a apagar. E eu tenho toda a certeza, se ele tivesse no Fluminense, se ele tivesse no Grêmio, se ele tivesse no Internacional, se ele tivesse no São Paulo, no Corinthians, não seria desse jeito. Mas por que no Bahia é desse jeito? Por que o Everton Ribeiro tem que se omitir de jogar nos momentos grandes? Por que no Bahia o Everton joga o jogo que ele decide? Tá na hora de começar a repensar nisso aí. Porque tá ganhando 1 milhão aqui, milhões, pra tá chegando na hora da decisão, na hora que o torcedor mais precisa dele. Ele tá se escondendo do jogo? Aí complica. E a torcida do Bahia tá na hora de começar a cobrar o Everton Ribeiro também, quando for na hora da decisão. Eu acho que ele mesmo tem que se cobrar. Porque tá ficando feio pro Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, ele tá manchando. Óbvio que dificilmente ele vai manchar a carreira dele pelo que ele tá fazendo no Bahia. Mas, compensação, ele tá manchando a imagem que ele tem com o torcedor do Bahia. Porque, na minha opinião, até que o Everton Ribeiro me dê um título nacional, me dê um título de expressão, a imagem dele comigo vai ser sempre manchada. Os outros jogadores que estão aí não vai ser nem manchado. Um exemplo, se a gente não ganhar um título de relevância, o Juba vai continuar com a boa imagem. O Jean Lucas vai continuar com a boa imagem. O Caio Alexandre vai continuar com a boa imagem. Mas o Everton Ribeiro, eu esperava mais do Everton Ribeiro. E se continuar desse jeito, ele sim, eu não vou ter uma boa imagem. Porque foi um craque que veio pro Bahia caro e nos momentos decisivos ele se apagou. E aí não tem como ajudar. Quando a gente vê aí o Neymar, óbvio que eu não vou comparar o Everton Ribeiro com o Neymar, que na minha opinião o Neymar jogou muito mais bola. Mas o Neymar, sem 2 joelhos, bichado, quando entra para jogar no Santos, goste de Neymar quem não gostar, eu nem gosto de Neymar.
Mas Neymar faz a diferença dentro do campo contra time pequeno, grande, o caralho que for. Neymar, ele vai ser foda jogando dentro de campo. E a gente vê o nosso aqui com a cara de bundão se escondendo da partida. Aí complica, aí fica difícil. Esse foi o meu desabafo que eu trouxe aqui. Eu quero que você, torcedor do Bahia, deixe aqui nos comentários se tem um jogador nesse time que te dá esperança de vencer um jogo. Vamos botar aí uma final. Se você tem... Qual jogador seria a sua esperança de desequilibrar uma final aí desses jogadores do Bahia? Porque o nosso 10, o nosso jogador mais foda, esse aí, pai, tá fora dessa lista. Mas é isso aí, galera. Vai deixando um like, seguindo o canal para dar aquela força. O canal tá crescendo cada dia mais que passa, graças a Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!